A paz do Senhor. Vamos cantar um hininho aqui, sentir a presença de Deus. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor para os seus. Glória a Deus, aleluia. Hino maravilhoso. Vamos trazer uma palavrinha que está 2 Samuel, cântico de Ana. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Palavra de Deus. Meus amados, todos nós conhecemos a trajetória de Ana até ela conseguir gerar, que ela teve uma batalha terrível. Eu não digo física, mas espiritual. Teve também aquela batalha emocional, pois ela tinha a Penina como uma grande rival e colocada por ela mesma para assumir um papel que era dela, de gerar filhos. Mas enfim, numa das idas ao templo, ela ora e o sacerdote Eli atende e ora por ela, mas Deus está escutando. E dado o momento, ela foi abençoada pelo seu choro, pela sua oração. Ela foi exaltada por causa da sua humilhação, de não poder gerar, de não poder dar filhos ao seu marido, Eucana. Enfim, uma história que foi triste e ao mesmo tempo inspiradora, porque um sonho como o de Ana, da mesma maneira como foi imposto a ela, porque essas coisas são de Deus. Deus coloca obstáculos, Deus tira os obstáculos, mas Ele não faz isso porque Ele quer te prender ou cancelar os seus planos. Pelo contrário, Ele quer que você se esforce, Ele quer que você se dedique, Ele quer que você lute, se coloque de pé, vá em frente, enfrenta. Essa é a verdade da situação. Que seria muito fácil se cada um de nós fizesse uma oração, desse um pedido e Deus desse. Ninguém mais trabalharia, ninguém mais ia se dedicar. Um verdadeiro caos de desinteresse, de desapego, de desamor, porque nada tem valor, porque tudo é muito fácil, então não há graça nenhuma. E não tem bênção nisso. Isso é simplesmente
O mesmo que um filho pedir uma bala para o pai quando vai ao mercado ou ao armazém. Não. Mas Ana se aprofundou nessas idas e vindas, na festa, levando o dízimo, lembram bem dessa parte. Enfim, ela orou. E que se ela tivesse o menino que ela tanto sonhava, ou que Deus tirasse a humilhação da vida dela, ela o entregaria para que servisse ao Senhor. E de fato aconteceu. Tanto é que ele foi morar com Eli, né, o profeta, que teve aqueles dois que todo mundo sabe o fim deles, né? O Fininho e Finéias, que estavam prostituindo, roubando, mexendo na parte que era de Deus, até que morreram, né? E todos sabem como. E o finado Eli também, ao saber daquela notícia de que os filhos tinham morrido, ele, ao se levantar, pois ser um homem muito gordo, ele cai e se desnuca e morre também. Aonde começa de verdade o ministério de Samuel, né, como grande sacerdote, homem de Deus. Mas nessa história tem algo interessante que fala mais, não só sobre a bênção, a consagração, a escolha de Deus sobre Samuel desde o dia que o anjo vai visitá-lo à noite e chama ele por 3 vezes. Não. Ele nos traz e nos mostra a dedicação e o querer, a vontade dessa mãe de ter um filho educado, a vontade de ter alguém de Deus, alguém no caminho. Como a palavra diz, mantém teus filhos no caminho, né, de Deus. Pois é, ela fez isso, entregou a Deus, cumpriu a promessa dela. O propósito dela foi atingido, mas ela cumpriu com o compromisso dela com Deus, como ela disse que daria, e assim foi feito. Mas Deus tomou conta do resto. Mas ainda assim, todo ano, Ana vinha para trazer uma capa nova, uma túnica, porque cada ano Samuel crescia e crescia em glória, abençoado, em sabedoria, conhecimento, graça, glória e poder de Deus. E pelo contrário, Eli via a ruína dos filhos, via como o Fininho e Finéias estavam transgredindo, mas a posição de Eli que nos surpreende, que era um homem de Deus, de conhecimento, de sabedoria, mas ainda assim deixou os filhos deles fazer tantas transgressões, dormirem com mulheres dentro do templo, mexerem nas ofertas de Deus, fora o que era lhes dado, porque eles já ganhavam. Essa história nos mostra a decadência da família, ou a decadência da autoridade do pai sobre a vida dos filhos. Como pode um profeta, um sacerdote, alguém de Deus, que fez tantas obras, tantas coisas, tanto trabalhou para Deus, tão certo, não teve coragem de corrigir os próprios filhos, sendo que chegou ao ponto de eles perderem a própria vida, talvez como uma correção, um castigo. Mas o fato é que eles mexeram tanto e fizeram tanto contra Deus, blasfemaram tanto, que eles estavam tão imundos, e com essa sujeira toda acabaram de arrolar Eli junto nesta triste tragédia bíblica.
Levi não querendo punir, corrigir, tratar sério com os filhos deles, vê a derradeira, onde os dois perdem a vida. Mas ele vê Samuel crescendo em glória, em graça e abençoado. E cada vez mais sábio, cada vez mais dentro do querer e do centro da vontade de Deus. Não é à toa que Samuel, o Samuel, atravessou décadas como profeta de Deus, abençoando muita gente. Mas a palavra que vem para nos trazer conhecimento e sabedoria é que nos dias de hoje nós temos deixado passar em branco tantas coisas e queremos cobrar muito das pessoas de fora, jogar culpa nas pessoas de fora, quando os problemas, a grande maioria das causas, eu sempre friso isso, é que todos os problemas, as coisas erradas, partem de dentro de casa. Não que os pais façam errado, mas por permitirem, por não cobrarem, por não educarem, por não fazerem jus à autoridade que Deus colocou nas mãos deles. Se vocês pararem para observar, irmãos, que nós vivemos num tempo em que drogas, homicídios, tráfico, de tudo, política, olha a loucura que esses caras estão fazendo aí, sendo que se dizem cristãos quando deviam saber que toda autoridade é constituída por Deus. Então não pode reclamar, estão sabendo que é Deus que está na jogada. A Bíblia diz que é para orar, não fazer esse vexame, essa coisa feia, mas enfim, o foco não é esse. Talvez um pouco, se eles tivessem lido a Bíblia, se tivessem tido trouxessem com eles esse aprendizado de dentro de casa, se os pais fossem profetas para eles, sacerdotes, e ensinassem, lessem com eles, talvez saberiam e não fariam isso, porque está escrito na Bíblia. Um cristão que não viu isso, então não lê a Bíblia. Mas o fato é que se não somos bons filhos, se não acatamos as ordens ou as leis de nossos pais, o que nós esperamos? O que eles vão fazer lá fora? Eles vão respeitar a lei, polícia, ou Constituição, ou as doutrinas da igreja? Enfim, todo o lugar tem lei, tem regra. E isso se chama obediência. Se não obedecem nada que é de carne, que é da terra, que é do mundo, como podem obedecer a Deus? Honrai o pai e mãe. Palavra abençoada. Mas, amados irmãos, isso não é um simples comentário, é um fato. E nós vemos isso cada dia, toda semana, quase todos os dias há mortes. E são jovens, a juventude está terminando. Não temos mais referências, porque grandes pastores, grandes pessoas de renome, que serviam de exemplo, que serviam de como alguém que podia se inspirar, como para todo cristão ver em Cristo uma inspiração, como ele viveu, como ele passou a ideia. Paulo, Pedro, enfim, pessoas de grande poder em Deus. Mas e nós? Que referências nós temos? Que referências nós somos para nossos filhos? Ou para os vizinhos? O que nós mostramos? O que temos para ensinar? Ou o que nós aprendemos quando nos faltam mestres? Os mestres estão se perdendo, estão trocando Cristo por Mamon. O evangelho é o evangelho da prosperidade. Tu vai ficar rico,
tu vai ter carrão, teus filhos vão ser ricos, enfim. Quando a Bíblia fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Vende tudo que tens e me segue. Você não vende nem a bicicleta velha que tem aí para seguir Deus. Que dirá um rico? Mas engana-se aquele que, quando falamos de riqueza, tem a ver com bens materiais, com bens passageiros, bens fúteis, banais. Mas nós temos uma riqueza bem maior. E o pior de tudo, não é só ter ela. Nós temos um compromisso em passar ela à frente. Conhecimento, sabedoria, discernimento da Santa Palavra de Deus. Que Ele deu e não foi para todo mundo. Quando Ele coloca isso no teu coração e você aceita, e você entende que o ide e levai é muito mais precioso do que o ouro e prata, ah, meu amigo, começa a mudança, começa a transformação na tua casa, no trabalho, nos amigos, na cidade, as pessoas que vivem ao teu redor. O cotidiano, a insistência, mas insistir na elegância, não obrigar, não querer ameaçar. Se tu não vir para a igreja, tu vai para o inferno. Se tu não fizer isso ou não fizer aquilo. A gente tem muitos desses matadores de fé, ou que levam pessoas para o inferno por uma má atitude, porque isso é uma coisa do mal. Já assustar a pessoa, querer obrigar a pessoa, não. Mansidão, conhecimento e sabedoria, isso vem de Deus, de ninguém mais. Mas Ele usa você, e através da tua boca Ele traz pessoas. Buscai, estude, observe as Escrituras, está tudo escrito lá. Se pararmos para observar, olha esses terremotos que aconteceu essa semana, as guerras, essa bem próxima, né? Tá na Bíblia, é só ler. Tsunamis, maremotos, que é a mesma coisa, né? Maremotos, tsunamis, terremotos, guerras. Filho não respeita mais o pai não respeita mais o filho. Tá acontecendo uma das maiores apostasias de todos os tempos. Se vocês olharem a TV, vão ver o ecumenismo está tomado. É Umbanda, Quimbanda, Saravá, sabe? Essas coisas todas, feitiçarias. Aí tem um crente no meio. O sertanejo cantando o gospel, seculares. São uma mistura de coisas que não é evangelho. O evangelho de Jesus Cristo é algo santo, é algo valoroso, e não é para qualquer um colocar a mão e deturpar. Se pararem para observar, vejam quantas igrejas estão quebrando, quantos pastores estão caindo, quantos ministérios se desmancharam por conta da avareza do dinheiro ou do sofisma, que é uma palavra, garanto que boa parte conhece. Se não conhece, eu vou explicar. Sofisma é ensinar as coisas erradas na igreja, e o povo que não é sábio aceita um erro ou uma mentira como se fosse uma verdade, um erro pensando que é certo. Isso se chama sofisma, e Deus cobra. Mas as pessoas que ensinam, eles não estão preocupados com isso, porque sabem que o preço, eles já escolheram o preço a pagar, sabem para onde vão, sabem que esses não têm mais nada aqui, é só viver e viver o restinho que tem, porque a chegada é próxima, e o acerto, a balança, aquele que pesa na balança, está por vir, está batendo as portas. Eu quero deixar um
pensamento bem interessante. Até Lúcifer é mais crente do que muitos de nós que frequentamos igrejas, dando glória a Deus, aleluia, orando, jejuando. E sabe por que ele é mais crente? Porque ele sabe que para ele não tem mais solução. Mas ainda assim, todo dia, ele se impõe em querer derrubar a mim, a você, a congregação, a derrubar todo esse ministério chamado Igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque você não se levanta para orar à meia-noite. Ele está de pé, querendo derrubar alguém, ou já ceifou, não é? Ele está em tudo que é lugar. Eles estão batendo o tambor, o agogó e outras coisas mais lá, e você está dormindo. Eles estão nas esquinas, largando os despachos e outras coisas, e você está dormindo. Ah, o meu Deus me protege enquanto eu durmo. Não é bem assim, e a gente sabe como é. Deus envia seus anjos para nos guardar. Mas vocês mesmos sabem que o único que bate de frente com ele é Miguel. E Miguel não vem por ti, meu amigo. Que ele é o guarda de Israel, está escrito na Bíblia. Então não conte com isso. Crente forte é crente de joelho, crente de oração, que busca, que intercede, que ora, jejua, insiste, persevera. Porque até nisso ele ainda ganha dos crentes, porque para ele é o fim, ele já sabe, ele não tem nada a perder, já perdeu tudo. Mas você que tem família, tem a tua própria salvação, você tem o mundo inteiro para ganhar, mas tem a tua alma para perder a tua salvação. Pense nisso, seja mais persuasivo, mais dedicado, puxa a orelha dos teus filhos. O que mais a gente vê são mães, pais chorando a perda dos seus próprios filhos, porque simplesmente desistiram, simplesmente se enfraqueceram, simplesmente não fizeram as coisas certas. A Bíblia diz que o pai que ama corrige os seus filhos. Salomão diz que a varinha tira a loucura da criança. Sempre é melhor corrigir antes do que remediar depois, quando dá. Filhos todos nós somos, e creio que a grande maioria vai ser pai. Avós, isso somos nós. Deus abençoe. Que essa mensagem, enfim, ela fala de uma mulher desesperada, envergonhada. Mas ela tinha a chave nas suas mãos. A chave de toda a vitória nós temos também. Oração. Oração, fidelidade, obediência e cumprir os propósitos. Porque do contrário, Deus não é homem para que minta e nem filho dele para que não cumpra ou para que se arrependa. E nós temos o costume, né? Faz o propósito, recebe a bênção e nunca mais bota os pés na igreja. Aí cai. O Deus permite. Quando vê, o irmãozinho está lá na igreja de novo, né? Querendo uma bênção.
Só que o nosso povo hoje em dia, eles só querem a bênção, mas não querem mais o abençoador. Deus virou tipo um mercado. Você vai lá, pede, recebe a tua bênção e já era. Ninguém quer compromisso, ninguém quer mais entrega, evangelizar, honrar a palavra que ele deixou. Ide e levai, ensine, passe adiante. O ensino bíblico é rico em tantas coisas que eles nos levam para um caminho tão importante. Ele nos dá sabedoria, nos dá conhecimento. E pode ter certeza, assim como qualquer coisa que você começa a ficar bom lá na vida, conhecer, a Bíblia também incomoda muita gente. Eles não entendem, mas não buscam, não oram, não vão no monte, não se consagram, não vigiam. Aí vê aquele irmãozinho lá cheio de graça, glória de Deus sendo derramada sobre a vida dele, e não entende, não vão. Isso é só para aqueles que buscam de todo o coração. Pois é onde ele está. Quando me buscares com a tua alma e de todo o teu coração, ele espera isso todo dia, pois ele não te esqueceu. Ele ainda deseja que você caminhe ao lado dele, que siga os passos dele, e de quebra você poderá falar: eu e a minha família serviremos ao Senhor Jesus. Vigia, cuida dos teus, ora pelos teus, pois a tua casa continua nas tuas mãos. Isso aqui até parece uma palavra para as mulheres, é também, porque foi usado Ana como exemplo, como caminho para o entendimento, mas foi puxado os pais. Foi usado Ana e foi usado Eli, uma mãe prestativa, uma mãe de oração, uma mãe que fez e cumpriu o propósito com Deus, e um pai que tinha o poder, tinha honra, era um sacerdote, um sumo sacerdote, o homem com que Deus falava direto, onde vinha toda a bênção e ele passava para o povo. Mas o que ele fez? Ele se corrompeu, ele se sujou no momento em que não educou, no momento em que não fez o que era certo, corrigir os filhos dele. Temos os exemplos de Ana e de Eli. Ana, a mãe, que fez o propósito, e Deus faz com que ela gera um filho maravilhoso, Samuel. E Eli, que tinha, aleluia, os descendentes, os sucessores dentro de casa, acaba perdendo, perdendo a unção por aceitar os erros, por acobertar os erros dos seus filhos, por passar a mão por cima. E o que ninguém viu ou não entende ou não observou, mas é certo que ele sofria, mas não cobrava, sofria, mas fingia não ver. Ele aceitava todas aquelas atrocidades que os filhos faziam, até chegar ao ponto em que a cobrança foi maior. Deus coloca alguém de fora para assumir o lugar dele, e Eli já estava longe da presença, porque Deus falava com Samuel no quarto ao lado dele e não falava com Eli.
E ele então acaba por saber da morte dos próprios filhos, o que vem causar a morte dele também, quando ele cai da cadeira e morre. Quando acontecem essas coisas na nossa vida, costumamos dizer que a culpa é de alguém sempre. A culpa é do traficante, a culpa é do amigo, a culpa é da amiga, a culpa é da bebida, a culpa é do cigarro, da maconha. Não! A culpa é dos pais que não puxaram. Desde criança a gente ensina. Não é a vila, não é o bairro, não é o colégio, não. É a educação dentro de casa, a criação. Tudo começa dentro de casa. Quando os filhos olham os pais bem, a cabeça dele vai bem. Se eles veem o pai fazendo uma coisa errada, para ele é normal, porque ele viu o pai fazer, então o exemplo é esse, eu posso seguir que não tem problema nenhum. Se vê a mãe fazendo, a mesma coisa. Mas quando vê que está tudo certo, e que há obediência, que há respeito, que há temor, temor é respeito, as coisas funcionam de outra maneira. Se cria pessoas fortes, pessoas sábias, e que não vão se entregar assim no mais para qualquer obstáculo, qualquer afronta da vida aí fora. Não. Não vão ser comodistas ou cômodos como um Eli. Não. Pessoas bem educadas, em cima da palavra, vão ser como Ana, perseverantes, de oração, dedicadas, com propósitos, e no fim vão ter êxito. Essa é a finalidade: ensinar para crescer, educar para vencer. Amém? Eu não vou me estender, senão vai ficar muito longo, mas a palavra era essa: entendimento, conhecimento, sabedoria. Amados, pense nisso. Isso é mais importante do que a gente imagina nesses tempos de agora, onde não temos mais paz, não temos mais sossego, onde vivemos enclausurados no nosso próprio mundo. Um mundo onde não temos opinião, aliás, temos, mas não vale nada, porque nossos governantes não estão nem aí. Às vezes a nossa própria igreja não está nem aí. Aliás, quando você pode falar ou alguém que fala, ainda é cortado, é calado, porque não pode incomodar fulano, porque não pode incomodar ciclano. Enfim, a verdade é essa. Mas não deixe ninguém calar a tua voz. Não perde o dom que Deus te deu de falar, e falar a palavra rema, falar para quem for na hora certa, mas fale coisas de Deus, coisas verdadeiras que realmente venham a abençoar, que venham tratar corações, que venham curar almas feridas. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Glórias a Deus. Acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em nosso viver. Amém? Deus é conosco. Glórias a Deus.